Paz do Senhor a todos, estamos aqui para aprender mais uma lição, a lição de número 5, que tem por título Fruto do Espírito, o Eu Crucificado. Somos aqui da Igreja Assembleia de Deus, setor 54, e temos como pastor o pastor Raimundo Nonato Nascimento, e o nosso pastor presidente aqui em Porto Velho é o pastor Joel Rodo. Vamos dar início aqui a esta aula e nós devemos entender primeiramente em que contexto foi escrito o texto que trata a respeito do fruto do Espírito. Lembrando que esse texto se encontra no livro de Gálatas e a igreja da Galácia estava passando por um momento difícil. Era uma igreja recém-fundada pelo apóstolo Paulo e muitos pregadores itinerantes estavam indo até aquela igreja, ensinando um outro evangelho ou transtornando o evangelho de Cristo, querendo inserir cerimônias ali na vida dos crentes da Galácia, de maneira que eles tinham que receber esse ensinamento como se fosse requisito para a salvação. E vemos que Paulo ele estava preocupado com aquela igreja porque rapidamente estavam se afastando dos princípios doutrinários que Paulo havia deixado naquela igreja. Paulo, ele até se maravilha, ele diz bem assim: maravilho-me de que tão depressa passasses daquele que nos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo ele estava preocupado, de maneira que ele diz bem assim: não creem em outro evangelho. Mesmo que um anjo desça do céu, ou até mesmo eu mude a minha mensagem, não creio, que seja anátema se isso acontecer. Além disso, nós vemos que a igreja da Galácia estava passando por uma crise espiritual. Além desses falsos mestres ou mestres judaizantes estarem transtornando a igreja estava passando por dificuldades no relacionamento. Eles queriam se inclinar à lei e, na verdade, o fundamento da lei é o amor. E era algo que eles estavam deixando de lado. Paulo reprova a conduta da igreja da Galácia e diz o seguinte: vocês começaram pelo Espírito e agora vocês estão acabando na carne. E diante disso, Paulo ele orienta a igreja a andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Então, Paulo continua a falar sobre a questão do andar no espírito. Ele continua salientando no capítulo 5, falando a respeito da concupiscência da carne, e ele começa a contrastar as obras da carne com o fruto do Espírito. E nós sabemos que o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e crescimento espiritual. Lembrando que é um processo. Nós vamos estar tratando isso com mais detalhe à frente. O fruto do Espírito é uma impressão da imagem de Cristo em nós, pois o desejo de Deus é que cada um de nós venhamos a atingir a estatura de varão perfeito, como é Cristo. O desejo de Deus é que o caráter de Cristo seja impresso em nós, de maneira que sejamos semelhantes a Ele. Quando Paulo contrasta a obra da carne e o fruto do Espírito, ele não usa a palavra fruto no plural, que era o que se esperava. Nós vemos que as obras, ele deixa bem claro, obras da carne. Mas quando se fala do fruto, ele não fala frutos, mas ele simplesmente deixa essa palavra no singular, dizendo o fruto do Espírito. E nós vemos que essa expressão fruto, ela não está ali em vão. Ela não foi colocada no plural com um objetivo. O missionário Eurico Bexten explica esse singular, ilustrando esse fruto como uma laranja, sendo que o fruto é o amor, e os gomos da laranja serão as outras 8 virtudes.
Ou seja, temos o fruto que é o amor e temos as virtudes que são os gomos dessa laranja. E nós, olhando para o texto de 1 Coríntios, capítulo 13, nós vemos que o fundamento dessas virtudes verdadeiramente é o amor. Olha o que diz. Em 1 Coríntios, capítulo 13, é falado a respeito de amor algumas coisas. Ele começa ali a caracterizar o amor. Então é dito, o amor é benigno. E nós vemos que uma das virtudes do fruto do Espírito é a benignidade. Ele diz que o amor não se irrita. E nós vemos que uma das virtudes do Espírito é a paciência. Ele diz que o amor tudo suporta. E nós vemos que uma das virtudes do Espírito é a mansidão. Então entendemos que, de acordo com 1 Coríntios 13, o amor é a base das virtudes do Espírito. O amor ele vai refletir todas as demais virtudes. Já foram feitas diversas tentativas de classificar as 9 qualidades que Paulo alista. Talvez a mais simples seja aquela que as vê como tríades, que retratam o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo e com nós mesmos. Essas virtudes elas estão ligadas ao nosso relacionamento. Primeiramente, vamos destacar aqui o nosso relacionamento com Deus. Então há 3 virtudes que vai tratar a respeito do nosso relacionamento com Deus, que é o amor, alegria e paz. E essas 3 virtudes, penso que fundamenta todas as demais. Essas 3 virtudes foram adquiridas através da nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Hoje nós temos paz com Deus porque Jesus Cristo proporcionou isso se entregando por nós. Então a base do nosso relacionamento com Deus é o amor, alegria e paz. Isso foi adquirido por meio da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário. Então essas 3 virtudes elas estão relacionadas com o nosso relacionamento com Deus. Há virtudes ligadas ao nosso relacionamento com o próximo, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. A longanimidade é a capacidade de suportar grosseria e insensibilidade de outras pessoas sem se vingar, sem retribuir o mal que sofreu. Então isso é longanimidade, capacidade de suportar o mal sem revidar. Nós temos também a benignidade. Essas virtudes, lembrando que trata a respeito do nosso relacionamento com os demais. E a benignidade, ela vai além de não desejar o mal para ninguém. Não é simplesmente deixar de desejar o mal a outra pessoa. Não, ela vai além disso, passando a desejar o bem a todas as pessoas. É fácil não desejar o mal em relação a desejar o bem a todas as pessoas. Imaginem quantas pessoas nos machucam, nos detratam e quantas pessoas cometem crimes inaceitáveis, e desejar o bem a essas pessoas não é tarefa fácil. Vemos que para conseguirmos isso deve haver uma operação de Deus em nossa vida, ou seja, o fruto do Espírito deve estar sendo produzido em nossa vida. Temos também a bondade. A bondade, ela transforma o desejo, ela transforma aquele desejo de ver todos bem em ações. Então podemos dizer que a benignidade, ela deseja, e a bondade, ela transforma esse desejo em ações. Lembrando bem que o amor, ele deve sair do campo da inércia para o movimento. O amor, ele exige ação. Nós vemos que quando Deus descreve o seu amor, ele descreve a ação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo
Então ele expressa em palavras o amor, o seu amor ao mundo. Só que esse amor é expresso em ação. Ele entregou o seu filho. Então o amor, ele deve ser expresso em ações. Então nós temos aqui 3 virtudes que estão ligadas ao nosso relacionamento com o nosso próximo: a longanimidade, benignidade e bondade. Mas há virtudes ligadas ao nosso relacionamento com nós mesmos, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Mas o que é a fidelidade? É a fé em Deus? Não. Fidelidade, como fruto do Espírito Santo, descreve a pessoa que é digna de confiança. E nós, servos de Deus, devemos ser dignos de confiança. As pessoas devem confiar em nós. Devem confiar. Nós devemos conquistar a confiança das pessoas, porque o Espírito habita em nós e este Espírito produz esse fruto em nossa vida. Mas há tantos que usam o nome de Deus, que se intitulam servos de Deus, mas são indignos, ou isso mesmo, indignos de ter confiança, indignos de ser confiáveis. Então, fidelidade descreve a pessoa que é digna de confiança. A mansidão é você ter o seu poder sob controle. É você poder agir, mas você não age. É você poder fazer, mas você não faz, porque você tem um poder sob controle. E o domínio próprio. Domínio próprio que está tão em falta em nós, tão em falta na igreja. Domínio próprio significa autocontrole, domínio dos próprios desejos, dos apetites. E são tantos aqueles que falta em sua vida o domínio próprio. E há tantos escândalos acontecendo na igreja por falta de domínio próprio. Domínio próprio significa isso, autocontrole. É melhor o homem governar a si mesmo do que governar uma cidade. O homem que governa a si mesmo, ele é maior do que aquele que pode governar um país, uma nação. A verdadeira prova da atuação do Espírito Santo na vida de um ser humano não são as experiências subjetivas, não. A verdadeira prova não é as emoções que se sentem, não são os sinais espetaculares que podem acontecer na nossa caminhada cristã, não são os dons espirituais, mas são as qualidades morais, a impressão do caráter de Cristo em nós. Isso é a verdadeira prova da atuação do Espírito Santo. É quando uma pessoa que antes era impaciente se torna paciente. Quando uma pessoa que não tinha domínio sobre si, os vícios a dominava, agora ela tem domínio sobre os vícios, ou seja, ela tem domínio próprio. Então nós vemos claramente que a verdadeira prova da atuação do Espírito Santo na vida de um ser humano, essa prova da atuação do Espírito Santo é aquela que vai fazer com que as pessoas irão apontar para nós e dizer verdadeiramente, ele mudou, ele é o novo homem. E isso é a prova maior de que o Espírito Santo está atuando na nossa vida. É quando a impressão do caráter de Cristo é inserido em nós. A origem do fruto do Espírito, ela é sobrenatural, mas o seu cultivo se assemelha a um fruto. Sabemos que damos fruto por estarmos com Cristo. Olha o que Cristo disse: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não produzirão frutos. Jesus deixou bem claro que para que eu e você produza fruto, a primeira coisa que nós devemos entender é que devemos estar enxertados com Cristo, na videira verdadeira, e passarmos pela poda
que é efetuada pelo Pai. Passar pela limpeza que é efetuada pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus nos limpa para que venhamos produzir frutos. Nós vemos em tudo isso a ação de Deus. A ação de Deus em fazer com que nós sejamos enxertados, a ação de Deus na poda, a ação de Deus através da sua palavra para nos limpar, a ação de Deus para a produção desse fruto em nós. Entretanto, mesmo que a ação de Deus esteja envolvida em todos esses aspectos, isso não tira a nossa responsabilidade de cooperarmos com o agir de Deus. É nossa responsabilidade produzirmos fruto. É nossa responsabilidade. É tanto que o texto diz o seguinte: limpa toda aquela que dá fruto. É algo pessoal. Aquela que dá fruto, essa deve ser limpa. Nós vemos colaborando com isso, com essa ideia de que nós cooperamos com a produção do fruto do Espírito Santo. Nós temos o texto de Gálatas, que mostra que quem anda na carne tem como resultado as obras da carne. Quem anda no Espírito tem como resultado o fruto do Espírito. Vemos claramente que nós cooperamos com a produção deste fruto na nossa vida. Sabemos também, lógico, que isso é produzido pelo Espírito Santo de Deus em nós. Paulo, ele orienta a igreja da Galácia para que eles andem pelo Espírito, que não cedam às obras da carne. E andar no Espírito, Paulo quer dizer que este andar significa o viver corretamente, o andar corretamente. E esse viver corretamente está relacionado com o que pensamos, falamos e fazemos. Há tantos que passa-se anos e anos e não vemos mudança. Há tantos que não conseguem adquirir de Deus a temperança, não conseguem adquirir de Deus o domínio próprio, não conseguem adquirir o fruto do Espírito Santo. Qual a razão disso, de tanto tempo na casa do Senhor e essas características, essas virtudes não serem produzidas em nós? A razão disso é o nosso comportamento. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com que tipo de filmes assistimos, com que tipo de vídeos nós estamos vendo. Nós devemos ter cuidado com aquilo que ouvimos. Nós devemos ter cuidado nos lugares que andamos. Nós devemos ter cuidado com as nossas amizades. Nós devemos ter cautela na utilização do nosso tempo livre. Se nós fizermos tudo isso dirigidos pelo Espírito, com certeza o fruto do Espírito será desenvolvido em nós. Mas uma vez que eu faço todas essas coisas dirigido pela carne, com certeza o fruto do Espírito não será produzido em mim, mas sim as obras da carne serão manifestas na minha vida. Se eu tiver maus amizades, se eu não aproveitar o meu tempo livre de forma digna, de forma que agrade ao Senhor, se a minha forma de divertir não agrada a Deus, se os lugares em que eu frequento são lugares desagradáveis, lugares que Deus reprova, como eu me comportando assim poderei desenvolver por meio do Espírito Santo o fruto do Espírito em mim? Então essas são algumas razões pelas quais muitos não desenvolvem o fruto do Espírito em suas vidas, porque querem continuar vivendo a velha vida, querem continuar os mesmos relacionamentos, querem continuar frequentando os mesmos lugares. E a Bíblia diz que nós somos nova criatura. Nós precisamos ter
uma nova maneira de viver, uma nova maneira de andar, uma nova maneira de se comportar, para que o fruto do Espírito seja desenvolvido em nós. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente. Se andamos no Espírito, nós devemos procurar viver corretamente. Quando tratamos a respeito do fruto do Espírito, devemos aqui trazer uma observação. O fruto do Espírito ele significa maturidade, e isto não é adquirido de forma automática. Assim, quando recebemos a Cristo, com certeza, nós não teremos todas essas virtudes operando em nós. Quem sabe o domínio próprio ainda vai estar em falta, a paciência ainda não teremos. Essas virtudes do fruto do Espírito vão ser desenvolvidas em nós, porque isso vai ser gradual. A maturidade ela é gradual. Veja o que Jesus diz. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último um grão cheio na espiga, mostrando aqui as etapas. Então, quando nós tratamos a respeito de um fruto, nós sabemos que para ele chegar ali, houve etapas. Então, na maturidade não é diferente. Na maturidade cristã, na produção desse fruto, dessas virtudes em nós, é um processo que se tem. Entretanto, nós não devemos ser negligentes. Pensarmos que por ser um processo, nós não devemos cooperar para que este processo seja rápido em nossa vida, de maneira que nós venhamos adquirir o quanto antes o caráter de Cristo, a semelhança de Cristo em nós. Nós não podemos ser negligentes. Nós precisamos se apressar para que os frutos do Espírito sejam desenvolvidos em nós o mais rápido possível. Quando nós falamos isso, é porque o lavrador ele vai vir buscar em nós fruto. Nós temos uma parábola no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 6 ao versículo 9, que trata a respeito de um proprietário de uma terra. E ele cultivava vinhas. E ali estava o cultivador de suas vinhas. E um certo dia ele chega na sua terra e está ali o vinhateiro, seu empregado. E ele olha para a figueira procurando fruto e ele diz para o vinhateiro: há 3 anos eu tenho buscado fruto nessa figueira e não tenho encontrado. 3 anos aquele senhor que plantou aquela figueira ia procurar fruto nela e não encontrava. E aquele homem disse assim, o dono daquela terra: arranca ela, lance-a fora, porque ela está ocupando a terra inutilmente. Só que o vinhateiro disse: não, senhor, vamos tentar mais uma vez, vamos adubar, vamos cuidar para que este ano ela produza frutos. E se ela não produzir frutos, nós vamos arrancar e ela deixará de ocupar a terra de forma inútil. Nós temos todos os meios para produzirmos fruto. No Brasil, as perseguições não são tantas, temos os cultos, nós temos a Bíblia Sagrada, acesso a todos, nós temos acesso à oração, temos liberdade de culto, nós temos todos os meios necessários para produzirmos fruto. Será que não estamos no último ano? Será que este lavrador não está exigindo de nós já a produção de frutos? Certa vez encontrei com uma senhora, ela disse: há 20 anos eu sou crente. Eu olhei para ela e disse: mas cadê os frutos? Deus requer de nós que venhamos produzir frutos. Jesus disse que nós vamos ter que produzir frutos para a glória de Deus. Esta é a vontade de Deus, que nós produzimos muito frutos, que nós venhamos produzir muitos frutos. Será
que não está no último momento para nós? Será que não é o último ano para que venhamos produzir frutos? Nós precisamos cooperar para que os frutos do Espírito seja produzido em nós, a fim de que a cada dia venhamos ser semelhantes a Cristo. O meu pastor certa vez contou a história de um certo homem, um peregrino. Era um príncipe, só que perdeu a posição de príncipe porque havia aceitado a Cristo. Então ele sai peregrinando e falando a respeito de Jesus. E ele chega em uma certa residência e ali ele passa a noite. Uma senhora com uma criança recebe aquele homem, ele janta, brinca com aquela criança e passa a noite naquela residência e logo cedinho sai. E a criança, quando acorda, a primeira coisa que aquela criança faz é perguntar: cadê Jesus, mamãe? E aquela senhora, não entendendo, pois havia ali um pregador na casa dela, um homem que pregou a respeito de Jesus. Aquela criança tinha ouvido a pregação sobre Jesus, mas ela acha estranho porque aquela criança estava confusa, chamando aquele homem de Jesus. Ela disse: não, Jesus não esteve aqui. Ele dizia: esteve sim, Jesus brincou comigo. Eu brinquei com Jesus essa noite toda. Aquele homem, ele estava com o fruto do Espírito em sua vida, de maneira que confundiram ele com Jesus. Nós vemos que na igreja primitiva, quando eles viram os crentes, eles começaram a chamar de cristãos, porque viam Cristo neles. Será que o fruto do Espírito está sendo produzido em mim, em você, de tal maneira que as pessoas vejam Jesus em nós? Pois o desejo de Deus é que todos nós, a igreja do Senhor, alcance a estatura de varão perfeito. Que sejamos verdadeiramente cristãos, que tenhamos verdadeiramente a semelhança de Cristo. Me lembro aqui de uma história de Alexandre o Grande, e em uma batalha chegaram até ele e disseram: olha, há um soldado na batalha que está com medo e não está querendo ir com os demais para batalhar nesta guerra, nesta peleja. E Alexandre o Grande, ele seguiu em direção àquele homem, ainda um tanto jovem, e ele olha e pergunta: qual o teu nome? Ele disse: meu nome é Alexandre. Aquele homem que deveria ir para a batalha tinha o mesmo nome do guerreiro Alexandre. E ele diz bem assim: ou você muda de nome ou muda de conduta. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Se nós levamos esse nome, nos identificamos com Ele, que sejamos semelhantes ao nosso Senhor. Pois este é o desejo de Deus, que eu e você sejamos semelhantes a Cristo. Que o fruto do Espírito seja produzido na minha vida, que o fruto do Espírito seja produzido na tua vida, que o fruto do Espírito seja produzido na igreja do Senhor nesses últimos dias, para que os demais digam: eles são verdadeiramente cristãos, e se rendam a Jesus, declarando-o como Senhor e Salvador. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.